As forças dos Estados Unidos lançaram hoje novos ataques contra o Irã sob ordens do presidente Donald Trump. Em uma postagem no X, o Comando Central dos Estados Unidos anunciou que a ofensiva tem como objetivo impedir o Irã de ameaçar a navegação no Estreito de Hormuz. As forças americanas também prometeram responsabilizar Teherã pelos ataques a navios comerciais que tentam atravessar o estreito. Agora há pouco, Trump foi às redes sociais e disse que a ofensiva é uma resposta aos ataques do Irã contra navios. O presidente alertou: se isso se repetir, a situação vai piorar muito. Ele também compartilhou uma foto que parece ter sido, gerada por inteligência artificial, mas a CNN não pôde verificar a autenticidade dessa foto. A troca de disparos começou depois que Teherã bombardeou 3 navios que tentavam passar pelo Estreito de Hormuz por rotas não autorizadas pelo regime dos ayatolás. Os Estados Unidos retaliaram e atingiram pelo menos 80 alvos em território iraniano. Como resposta, o Irã atacou bases militares americanas no Bahrein e no Kuwait. O regime iraniano também ameaçou fechar o Estreito de Hormuz caso os Estados Unidos fizessem novos ataques. Até agora, não houve um pronunciamento oficial das autoridades do Irã sobre os últimos bombardeios. O correspondente sênior da CNN, Fred Pledgen, conta como está a situação em Teherã após os ataques dos Estados Unidos. As you can see behind me here in the city itself, traffic is still fairly normal. We're not hearing any explosions or anything of that nature. It seems as though these airstrikes are going on once again in the south of Iran. And there's sort of some reports that we're getting in from official media, from government media, also from social media as well. It seems as though some of these strikes are once again, like they were yesterday, centered around the Strait of Hormuz, and that arch of the Strait of Hormuz, the northern tip of the Strait of Hormuz. There, of course, you have that port town of Bandar Abbas, which is used by the Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. There's a big port there. And then there's Sirik, which is an island, or the town, an island off the Strait of Hormuz. And there also, we've heard that some explosions have been happening there as well. Of course, we do have from CENTCOM that statement from U.S. Central Command that they are conducting these operations right now. What we've been hearing from the Iranians, they haven't officially commented on this, they haven't reacted to this yet, is they say that there is going to be a strong response coming from the Iranian side to any new attacks launched by the United States. The Iranians, of course, yesterday said that they also launched some attacks, some retaliatory attacks, after the U.S. bombed places in the Strait of Hormuz. And the Iranians certainly saying that a strong response will be coming to any military action taken by the United States. Durante a cúpula da OTAN, que aconteceu nos últimos 2 dias na Turquia, Donald Trump disse que acredita que o acordo provisório entre Estados Unidos e Irã acabou. Is the ceasefire done? Is the MOU dead? To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. Lorival Santana, analista de internacional, já na tela conosco. Lorival, muito boa noite. Ambos os lados se veem obrigados a responder aos ataques para demonstrar força. O mundo já deve se preparar para uma retomada total da guerra? Mais uma vez, boa noite. Boa noite. Não, o nosso cenário base aqui sempre foi uma normalização lenta, gradual e sob estresse contínuo. Então, estamos num período de grande estresse, em 2 dias de grande estresse, mas a realidade é que Estados Unidos e Irã estruturalmente precisam dessa normalização por razões políticas e econômicas. O objetivo da ofensiva americana é tentar degradar ao mínimo possível a capacidade do Irã de atacar os navios que trafegam nas vias marítimas não autorizadas pelos iranianos. Essa capacidade de degradação ela é limitada porque, politicamente, os Estados Unidos não têm condições de desembarcar com tropas nessas escarpas e nessas falésias, que é a costa do Irã, no Estreito de Hormuz, onde estão instalados mísseis e drones que fazem esse combate aos navios desautorizados. Por que não tem condições? Porque haveria uma grande morte de soldados americanos. Isso politicamente é insustentável no contexto de uma guerra já bastante impopular e de eleições no dia 3
de novembro, nas quais os republicanos já estão numa posição desconfortável. Por outro lado, o Irã ele quer estabelecer um status quo no Estreito de Hormuz que é inaceitável do ponto de vista não só dos Estados Unidos, mas do direito internacional, da economia global. Então, há aqui uma negociação feita por meio de armas, que é os Estados Unidos tentarem dissuadir o Irã ou tentar reduzir as demandas do Irã em relação ao controle, ou seja, levar a um tipo de status quo, de protocolo, como o Irã chama, que seja mais aceitável para os Estados Unidos e para o mundo, embora não seja o ideal, porque abre um precedente inédito no que diz respeito a controlar uma água que é internacional, dentro de um acidente geográfico, não é um canal feito pelos homens. Por outro lado, o Irã está numa posição de força, porque tem alta tolerância à dor e tem a geografia a seu favor. E tem o calendário eleitoral dos Estados Unidos, o choque de energia, o impacto econômico global que ele tem. Tudo isso vai a favor do Irã, que por sua vez está numa condição econômica muito ruim, mas, como eu disse, tem mais tolerância à dor do que os Estados Unidos e o restante do mundo. E Netanyahu, que o Thiago até comentou agora, de certa forma se agarra um pouco na permanência e na manutenção do conflito como uma ferramenta para impedir de ser substituído e, mais importante também, garantir que não se abra, pelo menos a médio prazo, investigações no que diz respeito a acusações de corrupção e também aos ataques do Hamas em outubro, né? Em que ele poderia ser acusado também de incapacidade, de ter falhado dentro desse processo. Então, acho que tem um ponto central aqui, Vac, que é a gente está falando, e de maneira correta, de Estados Unidos e Irã, mas a gente tem que incluir Israel nessa história, e Israel não só como um ator que opera internacionalmente, mas todo esse caos e essa dimensão interna dentro desse tipo de processo. Então, se tem alguém comemorando nesse momento, certamente é Netanyahu, na medida em que se apropria um pouco desse estado de exceção para garantir que não vá sofrer consequências políticas internamente dentro de Israel. Agora, vale a pena, Vac, acompanhar, como eu estava comentando mais cedo, de que forma essa pressão israelense vai resvelar dentro do contexto norte-americano. Aliados importantes como a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, vêm reforçando de que a guerra vem dando a eles, né, impactos profundos na economia. Então, me parece também uma espécie de cabo de guerra, em que diversos aliados vão puxando um pouco os Estados Unidos ou vão tentando convencer esse processo. E aí, para criar ainda mais caos e complexidade nesse processo, vale a pena lembrar a dimensão interna dentro dos Estados Unidos também. A gente vem batendo nessa tecla, né, nas nossas últimas conversas. Tem eleição no final do ano nos Estados Unidos, as chamadas midterm elections. Trump está bastante preocupado com o aumento da inflação nos Estados Unidos, o aumento do preço dos alimentos e, obviamente, o fechamento do Estreito de Hormuz e esse tipo de configuração impacta nessas medidas. Vamos falar da guerra no Oriente Médio, justamente porque temos agora um tensionamento, né? E um tensionamento que traz mais hostilidades, mais ataques e, infelizmente, mais vítimas. Estados Unidos e Irã trocaram ataques pelo segundo dia consecutivo, isso depois que Donald Trump disse que o acordo de cessar-fogo simplesmente acabou. A ofensiva americana atingiu mais de 170 alvos no país. O presidente americano alertou que os disparos vão piorar se Teherã atacar mais navios ali na região do Estreito de Hormuz. Assunto para o nosso analista sênior de internacional, Américo Martins, que já aparece aqui na nossa companhia. Américo, uma preocupação bastante grande, estamos falando de uma escalada, mais uma vez, nesse conflito no Oriente Médio. E aí a primeira pergunta que eu tenho para você é com relação até onde isso pode chegar, uma vez que o próprio presidente norte-americano disse que o cessar-fogo acabou. Bem-vindo, bom trabalho para você. Obrigado, Renan. Muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que está com a gente. Sem dúvida nenhuma, esse é o maior teste, a maior ameaça a esse acordo temporário de paz, esse cessar-fogo que foi assinado entre os Estados Unidos e o Irã. Parte dos problemas que nós estamos vendo acontecer agora vem justamente da forma como esse acordo temporário foi negociado, porque ele foi muito pouco explícito em alguns pontos do que cada lado deveria fazer, dizendo basicamente que eles teriam 60 dias para negociar um acordo que fosse definitivo e deixando várias questões que eram centrais, que eram cruciais, de lado,
para que os negociadores pudessem conversar nesses 60 dias. Mas como você não tem a menor confiança entre Estados Unidos e Irã, as possibilidades de ataques como esses que nós estamos assistindo eram enormes. E tudo isso está se confirmando, Renan. O que está acontecendo? Pela segunda madrugada consecutiva, nós tivemos uma troca pesada de ataques entre os Estados Unidos e o Irã. Tudo começou lá na terça-feira, quando o Irã atingiu 3 embarcações que tentavam passar pelo Estreito de Hormuz por uma rota que não era a rota pré-determinada pelos iranianos, justamente um ponto que poderia estar naquele acordo temporário de paz e não estava. Cada um dos lados interpretou aquele acordo de uma forma. O Irã atacou esses barcos, sem aviso inclusive, e isso abriu essa nova rodada de hostilidades pesadas. Nesta madrugada, os Estados Unidos, em retaliação aos ataques iranianos, atingiram mais 90 alvos no território do Irã, inclusive dentro e próximo da capital Teherã, não apenas na costa, como tinha acontecido no primeiro dia. Segundo as autoridades iranianas, pelo menos 14 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. O Irã retaliou, atacou mais uma vez bases militares dos Estados Unidos em 3 países diferentes no Oriente Médio: o Bahrein, o Kuwait e o Catar. Então nós estamos num padrão aí de ataques e contra-ataques e uma retórica muito elevada que nos remete aos piores dias da guerra, quando a gente tinha muitos mortos, muitos ataques e muitas retaliações de lado a lado. Isso significa que a guerra voltou completamente, que não existe mais nenhuma chance para a paz? Não necessariamente, Renan, mas claro, tudo vai ficando mais difícil. E eu insisto nesse ponto, muito por conta da forma como foi feito o acordo temporário de paz, que foi tão vago para que os dois lados pudessem aceitar aquele acordo, que ele não estabeleceu alguns pontos absolutamente básicos. E aí os Estados Unidos interpretam o acordo de uma forma, o Irã interpreta de outra forma, e a gente, claro, acabou tendo esses desentendimentos. Mas, obviamente, que essa nova rodada das agressões é de responsabilidade da ditadura iraniana, que atingiu, sem aviso, esses 3 barcos, essas 3 embarcações que tentavam passar pelo Estreito de Hormuz. Qual foi o impacto disso? Fechou-se, na prática, o Estreito de Hormuz, pouquíssimas embarcações estão arriscando passar por ali. A gente teve a volta dessa violência, muitas dúvidas sobre o futuro da negociação de paz, com o próprio presidente Donald Trump dizendo que, pessoalmente, para ele, as negociações acabaram e que ele não sabe nem se é vantagem para os Estados Unidos continuar negociando com pessoas que ele chamou de doentes e de muito violentas, se referindo à liderança do Irã, e o Irã também adotando uma retórica e ações muito violentas. Então, infelizmente, Renan, nós temos muito mais questões, muito mais dúvidas com relação à possibilidade da retomada das negociações e uma saída pacífica do que respostas neste momento. Enquanto isso, claro, com retaliações e contra-ataques, a gente só vê a violência aumentar, inclusive com muitas pessoas morrendo. Novas explosões foram relatadas na região costeira do Irã em meio à retomada da troca de ataques com os Estados Unidos. Inclusive, Teherã tem acusado Washington de cometer crimes de guerra. Américo Martins está de volta para trazer para a gente mais detalhes, informações e, claro, todas as atualizações. Oi, Américo, bem-vindo de volta. Obrigado, Renan. Os ataques americanos continuam contra várias instalações, especialmente instalações militares do Irã. Nos últimos dias, nós vimos muitos ataques acontecendo durante a noite, mas nesta quinta-feira, esses ataques estão agora acontecendo também durante o dia, o que indica aí uma escalada dessa violência entre os dois países. Segundo a mídia estatal do Irã, a cidade de Bushehr, que fica bem na costa iraniana, ali no Golfo Pérsico, foi atingida com ataques pesados por volta do meio-dia no horário local nesta quinta-feira. Cerca de 8 pessoas morreram, 8 pessoas foram confirmadas mortas naquela região, segundo a mídia estatal do Irã. E uma coisa muito preocupante, naquela região existe uma usina nuclear para fins civis do Irã.
e, segundo a mídia estatal, o perímetro dessa usina nuclear teria sido atingido pelos ataques. Não há nenhuma informação sobre um ataque direto aos reatores nucleares, à instalação nuclear, mas o perímetro ali naquela região teria sido atingido. Além disso, o Irã acusa os Estados Unidos de ter atingido pontes, inclusive uma ponte ferroviária no país, o que, segundo o governo iraniano, seria um crime de guerra, porque a infraestrutura civil dos países devem ser preservadas em caso de conflito. A gente vê, inclusive, muitos paralelos nessas acusações com o que acontece na Ucrânia, quando os russos atingem, por exemplo, estações rodoviárias, pontes e outros aspectos da infraestrutura civil. Os iranianos reclamando muito desses ataques e prometendo, Renan, infelizmente, novas retaliações. Os líderes do Irã prometem muitos ataques contra os interesses dos Estados Unidos, especialmente em outros países na região do Oriente Médio. Durante a madrugada, o Irã atingiu ou tentou atingir bases militares dos Estados Unidos em 3 países, no Catar, no Bahrein e no Kuwait. É a tática iraniana de, por um lado, fechar o Estreito de Hormuz, que na prática está fechado por conta dessa violência e toda essa falta de segurança ali para a navegação, e também atingindo outros países da região. Os iranianos fizeram muito isso durante a guerra. Nós estamos voltando aí a esse padrão de ataques, contra-ataques, ataques à infraestrutura, inclusive civil, e também o envolvimento de outros países que estão sendo atacados pelo Irã. Tudo muito parecido com o que a gente acompanhou quando a gente vivia uma guerra completamente aberta entre os dois países. E o pior, Renan, só para concluir, é que os dois lados também estão ampliando a sua retórica, uma retórica muito belicista, muito violenta. Os dois lados fazendo menções de que aquele acordo temporário teria acabado e fazendo acusações contra o outro lado, prometendo mais ataques e mais retaliações. Nós estamos entrando aí numa espiral de violência muito preocupante. Sem dúvida. Américo Martins nos ajudando a entender um pouquinho dos cenários dessa escalada de violência no Oriente Médio.